Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do TiraCast, o meu, o seu, o nosso podcast. Hoje, pessoal, o tema vai ser sobre a Malinche, uma heroína ou uma vilã dos mexicanos. A Malinche é uma indígena de etnia Nahuatl e durante uma guerra, quando criança, ela foi capturada para se tornar uma escrava. Com a chegada de Hernán Cortés, o Império Azteca, quem a capturou, deu 20 mulheres para ele, e dentre essas 20 está a Malinche, que foi uma principal tradutora, porque durante o tempo que ela passou como escrava, ela aprendeu novas línguas e se tornou a principal tradutora. Aí que vem o tema do debate de hoje. Ela seria uma heroína ou uma vilã? Já que ela meio que traiu o seu povo ao ajudar um espanhol, e também ela não fez isso, já que ela estava na condição de escrava, então ela estava na condição de receber ordem. E aí, o que vocês acham sobre isso? Eu acho que ela meio que não tinha escolha, né? Não dá pra chamar de vilã. Realmente ela tava ali obrigada, porque ela era escrava, ela já tava acostumada a receber ordens e ela não tava muito querida. Se fosse na maldade ela chegar, vem aqui que eu quero trair meu povo pra me vingar deles, eu vou traduzir tudo pra você. Não, ela foi capturada contra a vontade dela. Depende muito também, né? Se for olhar por outro lado, eles podem achar como uma traição, porque meio que ela se aliou com o pior inimigo dele, os espanhóis, né? Sim, mas provavelmente se ela não fizesse isso, ela seria morta. Como a Maria disse, ela não teve muita escolha. Porém, querendo ou não, ela ajudou os espanhóis. Então, ela pode ser tanto considerada como uma vilã, como uma heroína. A gente tem esses dois lados da moeda. Só que assim, se ela, como a Maria disse, se ela não fizesse isso, ela seria morta. Mas também, como ela fez isso, muitas vidas foram salvas, muitas vidas de indígena, mas também muitas vidas de indígena foram perdidas. Alguns costumes e culturas, como religião. Por exemplo, a Malinche mesmo, ela saiu da religião que ela era para se tornar católica à força. Mas ela não fez isso porque ela quis, e sim porque ela foi obrigada. Além do mais, ela teve dois filhos com irmãos portugueses, e lá no século XIX, eles consideram ela uma mexicana, já que foi a primeira vez que um indígena e o branco se conectaram, tiveram como informação como mexicano. Vai depender da A sua avó que é sexualidade. Bom, ela nem pediu pra ter filhos, ela é uma escrava. Tudo que ele mandar, ela tem que fazer. A gente tem que levar por esse ponto. Então, em teoria, ela foi na força. Mas depende, ninguém sabe se ela queria ou não. Bom, acontece que existe sim na psicologia um ponto que uma pessoa é sequestrada e ela acaba se apaixonando pelo Síndrome de Estocolmo. Isso, obrigada, Maria. Mas a gente não pode ter certeza se isso aconteceu há muito tempo, a gente não estava presente. Sim, é importante lembrar que quando a gente fala sobre um contexto histórico, nós que não somos o povo e não estamos lá, é muito difícil de opinar se alguém é certo ou errado. Já que, vamos dar um exemplo. Se eu fosse um indígena ou descendente do indígena, eu ia encarar ela como uma vilã. Já que ela ajudou entre muitas aspas, a escravizar e matar o meu povo. Outra hora, eu sou um espanhol ou uma mistura deles que é um miscígeno, né? Eu vou encarar como ela uma heroína, já que ela ajudou a conectar dois povos distintos. E querendo ou não, quando aconteceu essa conexão, teve um salto, né, da tecnologia. Saiu, acho que da era rupestre e já foi para onde tem mais ferramentas e etc. Em qual das duas opções ela ia morrer mais indígena? Depende Dela bastante. fazendo o que ela fez ou ela morrer? Bom, a gente tem que levar em conta que ela também ajudou um pouco, né? Levando em consideração que se ela não tivesse traduzido as coisas, poderia ter acontecido uma guerra muito maior. Sim, claro, considerando... Ela que articular, né, as negociações de paz, os acordos. Considerando esse ponto, ela tendo se tornado uma tradutora foi melhor, já que evitou muitas guerras. Porque se você não entende o seu, vamos dizer inimigo, mas eu acho que o termo certo é estrangeiro, o jeito mais fácil de mostrar que você tem poder é declarando guerra. Demonstrando, não quero você aqui, não sei suas intenções, não sei o que você vai fazer comigo. Então vou deixar claro que eu sou forte e não quero você perto. Considerando esse ponto, ela seria uma heroína, sim. Sim. Que levar em conta que ela era uma escrava dos aztecas, ou seja, ela viu que o que estava vendo e
Aztecas, então, ela meio que se aliou com ele. Tipo, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sim, eu não sabia que ele tava gravando. Sim, também tem traumas de infância, né? Porque quando ela foi capturada para ser uma escrava, ela foi capturada como pequena e durante uma guerra. Ou seja, o sentimento de ódio ou medo que ela tem por os aztecas é muito grande. Logo, considerando isso, eu acho que... Porque acabou com a infância e com a adolescência da coitada. Pois é. E também como a Anister falou, a síndrome de Estocolmo. Pode ser que depois de um tempo ela tenha desenvolvido algum tipo de sentimento pelo Hernán Cortés. Também, querendo ou não, o Hernán Cortés tratou... Eu acredito que o Hernán Cortés tratou ela melhor do que os aztecas trataram, né? Porque o Hernán Cortés colocou ela em um cargo muito importante, né? Que é vai andar na frente do batalhão delas para fazer uma comunicação antes. Que é muito melhor do que eu acho que os aztecas trataram ela. Então, eu acredito que ela tenha desenvolvido uma dependência amorosa pelo Hernán Cortés. Conheça Malinche, a indígena que acompanhou Hernán Cortés na ocupação do México. Falante de pelo menos 3 línguas, a Índia foi obrigada a casar com um conquistador espanhol e conduzir seu grupo por dentro do continente. Malinche, ou Malintze em Malinali ou ainda Marina, seu nome de batismo, foi uma importante figura da conquista do México pelos espanhóis. Ela era uma indígena nahuatl da costa do Golfo do México. Quando pequena, foi capturada em uma guerra e vendida como escrava para uma família da comunidade de Chicalongo, onde aprendeu nahuatl asteca e a língua maia. Malinche se tornou figura central da conquista mexicana, pois quando a equipe de Hernán Cortés chegou a Tabasco, os aztecas ofereceram 20 moças como presente aos espanhóis, incluindo ela. A equipe de Cortés chegou à costa mexicana no início do século XVI e começou a desenvolver relações diplomáticas com os reinos lá estabelecidos, em especial o Azteca de Moctezuma, ao qual os alvos principais de Cortés, Teotihuacán e Tenochtitlán, pertenciam. Malinche era, portanto, a tradutora principal da equipe espanhola, que tentava traçar relações vantajosas ao empreendimento colonial entre os diversos grupos que ocupavam o México indígena, para conseguir se introduzir entre os inimigos e os aliados dos aztecas, ou mesmo para compreender a geopolítica interna das posses do Império de Moctezuma. Cortés utilizou a intérprete indígena e teve bases para depois negociar alianças e travar guerras que lhe permitiram tomar Tenochtitlán e dominar o Planalto mexicano. É importante compreender a situação a qual Malinche se sujeitou. Apesar da romantização que é feita da situação entre a nativa e Cortés, trata-se de uma situação em que a Índia é obrigada a manter relações pessoais íntimas com o conquistador estrangeiro. Principal responsável pela comunicação e guia da expedição, Malinche era um intermédio entre os espanhóis e os indígenas originais no México. Mas isso implicava na condução coercitiva da mulher entre a linha de frente da missão e a cama de seu comandante. Como Cortés era um católico casado, sua relação com Malinche só poderia ocorrer durante as campanhas de ocupação. Por isso, mesmo fazendo uma filha com ela, Cortés transmite a posse de Malinche a Dom Juan Chamarillo, com quem a Índia se casou posteriormente e por quem ela recebeu títulos de nobreza. Para muitos mexicanos e na memória de grupos indígenas, Malinche é considerada uma traidora, pois ela teria mudado para o lado dos espanhóis, colaborado com a colonização e a dominação dos povos indígenas, e no limite na derrubada de Tenochtitlán. Cortés também fez uma filha com Malinche, o que é somado à sua fama de traidora, pois ela teria, teoricamente por consenso, dormido e criado família com o branco colonizador. Suas crenças e rituais culturais eram também sucumbidos, a ponto de ter sido batizada, tornada cristã e recebido um novo nome, Dona Marina. Ao mesmo tempo, a relação de Malinche com Cortés fez criar sua fama de mãe na nação mexicana no século XIX, pois ela seria a união entre o indígena e o branco católico, formando o povo miscigenado do México. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, nos siga no Instagram e comente aqui abaixo se você acha que a Malinche também é uma heroína ou uma vilã.